Para fazer esse projetinho, eu vou precisar aqui de um tecido liso e um tecido estampado. O meu tecido estampado, ele tá com 20 de largura por 70 de comprimento. 20 de largura por 70 de comprimento. Também vou utilizar um tecido liso. O meu tecido liso, ele está com 40 de largura por 70 de comprimento. Para iniciar esse projeto, eu vou começar abrindo ele, o tecido liso, com o lado direito para cima. E aí, eu venho, pego o meu tecidinho estampado e coloco ele com o lado direito para baixo. Então, vai ficar o lado do liso para cima, o lado do estampado para baixo, frente com frente. Vou colocar ele aqui igualar ele aqui bem certinho aqui nessas lateralzinhas. Bem direitinho aqui, ó, ponta com ponta. Ele vai ficar certinho. E aí, eu venho com um pezinho de máquina e passo uma costura em toda essa lateral aqui. Já passei a costurinha aqui na primeira lateral. Vou fazer a mesma coisa na outra lateral. Vou pegar aqui o meu tecido estampado. Igualar aqui direitinho, tá? Deixar bem retinho, bem esticadinho. E aí, eu vou pegar a pontinha do meu tecido estampado e vou colocar lá na pontinha do meu tecido liso. Desse jeitinho aqui, ó, ponta com ponta. E aí, eu venho igualando toda a lateralzinha dele, deixando tudo bem esticadinho, bem retinho, bem certinho, para eu poder tá fazendo a costura, tá? Então, eu venho aqui novamente com uma costurinha com o pé de máquina. Retrocesso no início e no fim da costura para não desmanchar essa costura, tá? Já fiz essa costura dos dois lados, agora eu vou estar desvirando essa peça, porque ela ficou todinha do lado do avesso. Então, agora eu vou vir e vou pegar essa peça e vou virar ela do lado direito. Viro toda a pecinha aqui, bem fácil, bem simples. E aí, vou ajeitando, vou igualando a peça para ela ficar ajeitadinha. E o próximo passo é encontrar o meio dessas duas, da frente e das costas dessa peça. De que forma que eu faço isso? Eu pego aqui, dobro no meio, ponta do estampado com ponta do estampado, encontro o meio, que é aqui, e faço uma marcaçãozinha. Eu vou estar marcando com giz de cera, mas você pode estar dando um piquezinho, pode colocar um alfinete, você pode fazer a marcaçãozinha aí da maneira que você achar melhor, para depois você tá encontrando o meio dessa peça. Olha, eu passei um risquinho aqui com giz de cera, aí vou abrir, dar uma reforçada aqui para ficar bem certinho. Faço a mesma coisa na parte de trás também, encontro o meio aqui, vinco certinho para não perder quando eu abrir. E faço a marcaçãozinha com os giz de cera na parte de dentro. Então, dessa forma, ficou assim. Marquei esse lado, marquei esse lado. Aí, venho e marco o outro lado também da mesma forma. Prontinho, já fiz as marcações dos dois lados, já encontrei o meio dos dois lados da peça. Então, agora, o que eu vou fazer é tá unindo o meio com o meio. Vou pegar essa marcaçãozinha aqui do meio do liso e unir ela no meio do estampado. O ideal aqui é a gente vir colocando alfinetes para não sair do lugar enquanto você vai ajeitando a lateral. A unção desse meio serve para você poder deixar as laterais na mesma medida, do mesmo tamanho, tá? Eu tô sem alfinetinho aqui, mas eu tô com esses clipes, aí eu vou clipando aqui, ó, minha peça. Deu certo também, né? Então, aí eu venho fazendo assim, ó. Então, eu já encontrei o meio desse lado, já igualei as laterais, e agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Já encontrei aqui, ó, as laterais, e vou passar uma
costura reta com o pé de máquina desse lado e desse lado também. Vou fazer o mesmo processo dos dois lados com os clipes, tá? Ou com o alfinete. Já fiz as duas costurinhas aqui, agora eu vou passar uma costura nessa lateral aqui, ó. Essa faixa do lado aqui, bem na pontinha dessa lateral. Vou passar uma costura aqui com meio pezinho de máquina, bem na pontinha mesmo. Vou fazer isso dos dois lados, depois eu vou fazer a mesma coisa nessa faixa de dentro aqui. Vou estar rebatendo a costura aqui por dentro, foi a costura que nós fizemos para unir o tecido liso no estampado. Então, eu vou fazer essa costura e vou rebater. E aí, costuradinha, ela vai ficar toda assim, ó, toda ajeitadinha, bem bonitinha, viu? Costura fica baixinha, fica uma gracinha. O tecido fica bem posicionado, depois que você costura, ele fica bem posicionado, fica uma gracinha. Aí, vou tirando aqui os excessos de linha, que sempre fica, né, aqueles excessos de linha. E agora, nós já vamos partir para a finalização dessa peça. Essa peça é muito rápida de fazer, muito fácil, simples. E dá para você fazer uma rendinha extra aí. Para finalizar essa peça, eu vou dobrar ela no meio, com a parte estampada para fora. E passar uma costura na parte de cima. Vou fazer isso dos dois lados, tá? Feito isso, agora é só virar essa parte costurada para dentro. Para estar facilitando, você tira as pontinhas aqui da lateralzinha de cima. Porque aí, quando você virar, ela vai encaixar direitinho. E aí, você empurra bem essa parte para dentro, mas você vai ajeitando com o dedo, só para não desmanchar a costura, tá? E aí, você vai fazer esse movimento aqui, ó, com os dedinhos, acertando a costura para não ficar para ficar bem assentadinha, tá ok? Faço isso dos dois lados, venho ajeitando bonitinho, faça isso dos dois lados, também vire do outro lado a costura da mesma forma. E pode ir no ferro, ajeitar no ferro, que também fica bom, né? Dependendo do tecido que você escolheu. Se for um tecido que dá pra passar, você vai lá no ferro, ajeita ele pra ele ficar bem deitadinho, antes de você passar a costura final, pra ele ficar bem assentadinho, bem certinho, tá? Ó, também tirei aqui a pontinha da costura que eu fiz, e aí empurrei para dentro e vim só ajeitando com o dedo, né, com as pontinhas dos dedos, pra tá fazendo esse biquinho da ponta, pra ele não ficar torto ou não ficar muito pontudo, ficar bem assentadinho, tá? Aí, você vai lá no ferro e faz e passa pra poder deixar aqui bem esticadinho, bem certinho, alinhadinho. E depois é só você vir com uma costura nesse triângulo que fez o bico aqui, tá ok? Olha aí, já fiz a minha costurinha, faz a costura na parte de baixo e a parte de cima para assentar nesse triângulo que se formou. Você vai passar uma costurinha com um pezinho de máquina nesse triângulo que se formou. E o resultado final é esse aqui, ó. Olha que gracinha que ficou o meu centro de mesa. Dá pra fazer, dá pra pôr em cima do micro-ondas, dá pra pôr de enfeite no armário. Olha o biquinho aqui como ficou bem assentadinho, viu? Ele fica uma gracinha. Meninas, espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje é esse. Se você não é inscrita no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Isso ajuda demais o canal a crescer. Se você já é inscrita, meu muito obrigado. Deixa aquele super like que super ajuda o canal a crescer também. Um enorme beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todas com Deus. Tchau!